Olá pessoal, vamos para mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre substrato. Tem coisa pra caramba para falar para vocês, tem muita informação boa para vocês. Vou ajudar, vou desmistificar um monte de coisas, esse negócio de substrato. Oi Adriana, bem-vinda. Vamos falar muita coisa aí, tá bom? Boa noite, enquanto der eu vou dando uma... Deixa eu ver aqui... Boa noite para vocês. Olha, hoje nós vamos falar bastante. Vou passar muita informação legal. Vou ajudar vocês a escolher e compor um substrato bacana aí para vocês. Eu trouxe aqui várias opções, tá? Eu vou falar das características de cada um, vantagens, desvantagens, como você escolhe, qual que você pode usar, qual que eu não recomendo. Tem muita coisa bacana. Vai ser uma live muito legal, tá? Ei, Andrei, boa noite. Seja bem-vindo. Pessoal, aviãozinho pra turma aí. Vamos chamando a turma aqui pra live. Vambora, vamos animar esse troço. Eu tô com o script aqui pronto, fiz uma colinha. Pra não deixar de falar nada. Vai ser isso aqui. São os tópicos. E tudo isso aqui, ó. Daqui aqui são as opções de substrato. Para características, vantagens e desvantagens de cada item para ajudar vocês a compor o substrato de vocês, tá? Vai ser muito bacana. Hoje vai ser uma live melhor que as outras. Ei, Júnior, bem-vindo. Boa noite, boa noite. Vamos chamando o pessoal para live, vamos mandando aviãozinho aí pro pessoal. Ei, Daniela Parreira, já botou a menininha para dormir? Legal, legal. Hoje tem bastante coisa aqui. Vou falar sobre casca de pinos, palha de arroz, noz de macadâmia, brita zero, carvão, o chip de coco, xaxim. Vou falar de lasca de madeira, pedaços de madeira, esfagno nacional, esfagno chileno, um monte de coisa para vocês aí. Ei, Eunice, boa noite. Ei, Nanda, bem-vinda, Nanda. Que bom você estar aqui. Boa noite. Então, olha, eu tenho muita coisa legal para falar para vocês. Vou esperar um pouquinho o pessoal chegar. Daqui a pouco a gente parte e vambora. Eu hoje peguei umas plantas que estavam mais lá atrás. Hoje eu conversei, acho que foi com a Dani. Ai, esqueci o nome. Gente, é muita gente que eu conversei hoje. Daqui a pouco diz que vai assistir também. Legal. Hoje eu estava conversando com uma seguidora, se eu não me engano, Daniela. Eu não guardo muito bem o nome das pessoas. É muita gente, eu fico conversando com muita gente durante o dia. Ela comprou uma Bruno, mas me chamou a atenção da Bruno dela como monofoliada. Vocês já viram uma catleia Bruno é essa aqui, ó, tá? Que eu tenho florida aqui também. Vocês já viram uma catleia dessa monofoliada? Normalmente ela tem duas folhas. Eu não lembro de ter visto. Eu conversei, a gente estava conversando um pouquinho sobre substrato. Então eu vou trazer um pouquinho dessa experiência dela para cá. Ei, Márcio, bem-vindo, boa noite. Xará, bem-vindo, Xará. Tudo bem aí? Como é que tá em Minas? Rapaz, aqui tá frio. Até que agora, curioso, que há pouco choveu e a temperatura subiu um pouquinho. Tava frio. Eu falei, eu tava pensando até em fazer essa live lá dentro de casa para fugir do frio. Mas agora, deixa eu ver quanto é que tá aqui. Pera aí, deixa eu ver que eu não tô enxergando aqui. 16 graus. 16 graus, 16,7 graus. Aí. 16. Isso pra capixaba tá morrendo, gente. Você vai lá pro lado da Zeli, pro lado daquele pessoal lá do Rio Grande do Sul, aí de Minas Gerais, do Xará, que tá lá em Itaúna, acho que é Itaúna lá em Minas Gerais. Lá eles estão acostumados com esse frio, mas nós aqui não. 16 graus, 9 horas da noite. Ai. Bom, enquanto isso, ventando demais. São Paulo também tá muito frio. Estou de Carla, ei, boa noite. Bom, porque não cumprimentei, boa noite, tá? Também muito frio. Olha, eu tenho uma bota que eu comprei há muitos anos atrás, ela tem um negocinho acolchoado. Eu tô com essa bota aqui, gente. Uma bota... Ela tem uns negocinhos aqui, ó. Um tecido mais quentinho. Eu tô com isso aqui. Ei, Lili! Lídia Dias, bem-vindo, boa noite. Pessoal, mandando aviãozinho, vou chamar o pessoal pra cá, já vou começar, hein? Cacá,
Tá quente aqui, bem... Tá 9 graus em São Paulo, gente. A minha cunhada Fernanda que tá aí, ela tá em São Paulo também, ela tá sofrendo lá, tá? Lá eu já peguei em São Paulo 2,6 graus, gente. Nós capixaba não aguentamos isso não. Bom, que horas são? 21h04, vamos começar? Vamos começar a deixar o pessoal chegando aí. Bom, essa live aqui foi um pedido de muita gente, a gente vinha conversando e soltando algumas informações aos poucos, e aí, vamos conversar sobre substrato. Alguém sugeriu, eu falei, pô, que legal, eu vou preparar uma live bastante interessante, porque é o seguinte, muitas pessoas perguntam assim, qual substrato que você usa? Eu uso substrato assim, mas espera aí, o meu substrato vai ser legal para você? No seu ambiente, com as suas necessidades? Nem sempre. Então o que eu faço? Como eu sempre digo, a minha função aqui é compartilhar o meu conhecimento. O pessoal aí do Instagram fala em transbordar, é passar para vocês o meu conhecimento, para que vocês tenham o entendimento para escolher um substrato que adeque ao cultivo de vocês aí. É lógico, eu estou aqui nos bastidores ajudando, tá certo? Então, por exemplo, eu até ajustar o meu substrato, eu levei um tempo. E não digo que ele já está maduro, porque eu vou ajustando. Aparece, por exemplo, eu não vinha usando a palha de arroz carbonizada. Esse produto apareceu no mercado. Eu já estou misturando com esfagno, plantas que eu planto só no esfagno. Então eu já estou começando a me adaptar a essas situações. Então isso é dinâmico. Mas qual é? Ei, Barros, boa noite, boa noite. Então o que a gente faz? Vamos lá. Primeiro, para que tem que ter substrato? Gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Para que precisa de substrato? Olha, eu vou tratar basicamente de plantas epífitas, tá? Então, as terrestres a gente pode passar, falar aqui um pouquinho, mas acho que o grande desafio são as epífitas, né? Inclusive pela sua grande quantidade de variáveis, né? Então o que acontece? Por que a gente precisa de substrato? A pergunta primeiro, precisa de substrato? Algumas pessoas, raras pessoas, podem dizer que não. Pelo seguinte, Erli, boa noite, dizendo o seguinte, olha gente, eu já vi casos, e já aconteceu comigo, de eu pegar uma planta, tirar do vaso, fazer a limpeza de raiz dela, bota dentro de um vaso vazio e acaba esquecendo, tá? Na hora que eu vou ver, a planta está enraizada no vaso. Ou seja, sobre essa ótica, não seria necessário o uso de substrato. Mas então por que a gente vai precisar comprar substrato? Se é assim. Porque veja bem, o vaso puro, o vaso de cerâmica, ou o que for, ele não tem nutrientes suficientes para a orquídea absorver. Ela vai enraizar e vai sair atrás de comida e de água. Água, ela até pode achar, porque o vaso de cerâmica, que é o caso principal que eu vejo, cultivando em vaso de cerâmica, telha mesmo, sem estar pintada. Aí o que acontece? A planta até vegeta, mas ela não vai ter um esplendor desse, um vigor, porque ela precisa receber água e nutrientes. Mas pera um pouquinho, na mata, como é que funciona, Fernando? Veja bem, na mata, as epífitas, elas estão sempre presas em troncos de árvore. E sempre ao lado tem vegetação, tem um musgo, tem algumas coisas, alguns produtos, alguns bichinhos, algumas coisas que estão ali e que vão retendo água e nutriente para elas. Elas vão se emaranhando ali e esse material que está no entorno acaba virando um substrato. Eu vou dar exemplo agora das rupícolas. As rupícolas, raramente você vai achar uma rupícula em rocha lisa. Justamente por causa dessa função, dessa mesma situação do vaso. Como é que você acha normalmente? Em fendas de rocha, ou vamos dizer, abaulados, né? Em lugares mais fundos, onde com o tempo vai havendo um acúmulo de matéria orgânica, e ali ela começa a achar um ambiente de umidade e nutrientes para ela viver bem. Então vocês percebam que as orquídeas, elas são muito, assim, são muito vigorosas. Então elas vão aí em busca. E aí o que acontece? Voltando para o vaso. Quando você começa a colocar um substrato ali dentro, você começa a possibilitar que esse substrato, ele
armazene umidade mais tempo, para dar tempo dela beber água, o que o vaso sem substrato nenhum, raramente, ele vai, às vezes vai secar muito rápido, não vai dar, a planta tende a ficar desidratada, pequena. Esse substrato tem às vezes função também, na sua própria decomposição, liberar um pouquinho de nutrientes para as orquídeas, e a maioria do que nós temos hoje são inertes, não tem a capacidade de entregar esses nutrientes para as plantas, então por isso a gente tem que entrar com a complementação de adubação. Eu vou falar do xaxim, que o xaxim lá no passado, quando eu for falar do xaxim eu venho nisso. Então o que acontece? Então qual a função desejada de um substrato? Ele tem que, na hora que eu coloco a planta no vaso, a primeira condição é a seguinte, me dar estabilidade nessa planta. Tá? O que acontece? A planta tem que ficar firme no vaso, ela não pode ficar solta. Então essa estabilidade no vaso, você colocar para o substrato assentar e deixar a planta mais firme. Ah, mas nem sempre é possível. É verdade, nem sempre é possível, mas nós temos as nossas técnicas. Você coloca um tutorzinho, um palitinho de churrasco, bem firme, você pega o suspensório e amarra. Mas por que é tão importante assim você dar estabilidade para a orquídea? Qual é a relação, né, dessa questão do balançar com o substrato? O que acontece? Quando a planta vai enraizar, começa a lançar raízes novas, o que vai acontecendo? Gente, ó, boa noite para todo mundo, sejam muito bem-vindos e peço que compartilhe a live para chamar o pessoal para cá, tá certo? Então o que acontece? Eu acabei de invasar uma planta, tá certo? Só que ela não tá firme ali, ela não tá estável ali. Quando você vai molhar, no meu caso aqui eu molho com aquela aspersão, então isso aqui raramente acontece, você pega e joga um jato d'água, ou o próprio vento, e a planta balança em relação ao substrato. O substrato está aqui, vamos dizer que a ponta dos meus dedos são as pontas de raízes novas. Na hora que eu balanço, a planta balança, as pontas das raízes vão batendo no substrato. E o que acontece com as coifas, né, que nós chamamos as ponteiras, as pontas das raízes, elas se danificam e morrem. Isso prejudica violentamente o crescimento dessas plantas, porque elas precisam de raízes. Então, primeira coisa, que o substrato dando estabilidade a essa planta é fenomenal. Se você não conseguiu com o substrato, você tem outras formas complementares, que eu falei, é o tutorzinho e a questão do suspensório. Ok? Então, estabilidade é o primeiro item. O segundo item, umidade. É interessante que o substrato ele retenha a água por mais tempo sem encharcar. Eu vou fazer um teste para vocês aqui, que está aqui na frente, que eu já preparei. Então, o que acontece? Sem encharcar, para dar tempo da orquídea absorver a água, porque ela tem um metabolismo muito lento. Eu vou falar de água e nutrientes ao mesmo tempo, que é a mesma coisa. Tá? Então, por exemplo, se você colocar a água e molhar o substrato como um todo, ele fica úmido, pode até encharcar no primeiro momento, mas ele tem que escorrer aquela água, tem que ficar úmido. Ficando úmido, dá tempo da orquídea absorver, beber água, porque ela é muito lerdinha para beber. E para comer, é a mesma coisa do substrato. Se você, por exemplo, usa um adubo orgânico em brita, vou antecipar, se você jogar na mangueira, vai lavar tudo, vai embora. Ela não vai dar tempo da orquídea absorver. Aí você teria que ir se ajustando, ok? Então, o substrato, você tem que começar a acomodar isso. Porque é o seguinte, mais de 80% da água e dos nutrientes são absorvidos pelas raízes. Quer ter sucesso no cultivo de orquídeas? Cultive raízes primeiro. Aí, meu amigo, a coisa vai. Ok? Então, eu já falei das funções do substrato. Estou olhando a minha colinha aqui para mim não perder a sequência, a lógica. Agora, vamos lá. Beleza, então eu preciso que ele dê estabilidade à planta, retenha a água e os nutrientes, água sem encharcar e os nutrientes, maravilha. Mas qual a qualidade desse substrato? Marcos Santos, só tem 14 anos, eu acho muito incrível como é a natureza. Bem-vindo, Marcos. Tá? É o caçula da turma, gente. Parabéns, Marcos, que legal ter você aqui. Vamos que vamos. Silvia tá aqui, gente, ó, boa noite para todo mundo, para quem não cumprimentei, tá? Então agora vamos para o seguinte, qual a qualidade desejada do substrato? O que eu espero de um substrato?
Agora entra um pouquinho da questão do custo-benefício, do custo mesmo, dinheiro, tá? Ele deve ser o mais durável possível, tá? Ele não pode, você pode achar, eu vou botar um substrato aqui que em 6 meses ele está podre, ele está decomposto, eu já tenho que trocar. Você tem um vaso grande, isso vamos dizer, te eleva o teu custo. Então isso é complicado. Ah, mas então eu só vou usar a brita, que a brita não vai estragar nunca, mas a brita vai te trazer outros problemas. E é uma questão de escolha também. Não digo que você usar um produto que se desgaste com 6 meses esteja errado. É uma questão de escolha. Se você sabe, escolheu por isso, você vai ter que administrar as consequências. É a mesma coisa. Tem muita gente cultivando só em brita. Acertou o cultivo, acertou a forma de fazer e está tendo sucesso, gente, vida que segue. Então, às vezes, uma pessoa me manda um negócio aqui, olha, eu lembrei, estou cultivando sapatinho em seixo de rio, a planta tá linda e tá florida. Preciso trocar? Para quê? Sapatinho é terrestre. Mas se ela se adaptou ali, gente, e tá linda, ela tá achando que tá linda, tá cheia de flores, brotando, acabou. Se eu pego essa planta, aí eu vou trocar agora o substrato, tá? Eu vou falando ainda no assunto substrato. Vou tirar o substrato, vou tirar ela do seixo de rio, né? E vou botar ela na terra. A raiz não tá mais acostumada. A raiz já se acostumou naquele ambiente ali, que é mais aerado, não tem tantos micro-organismos como tem na terra. Vocês estão entendendo como é que essa questão de substrato? Você acertou, vida que segue, ok? Ó, o que eu vou falar? Vou falar sobre um monte de itens de substrato. No final eu vou dar uma dica de uma composição hiper simples, barata e que vai achar em todo o Brasil para compor um substrato muito simples e que dá sucesso. É a base do meu. É a base. Então isso eu vou deixar para o final que está na minha sequência aqui. Então durabilidade é a primeira coisa. Um segundo quesito que é interessante é a questão da aeração. Eu estou falando da epífita, tá? Estou sempre falando de epífita. Então o que acontece? O que eu espero desse substrato? Aeração. Então o que ele tem que permitir? Tem que permitir a troca gasosa ali no meio do substrato. Porque isso ajuda a secar mais rápido, evita a criar ambientes para proliferação de fungos e bactérias e por aí vai. A raiz precisa também de oxigenação. Ela não é uma raiz terrestre, é uma raiz epífita. Ela levou milhões de anos para chegar a vegetar com sucesso em árvore, onde as raízes estão por fora. Elas não estão escondidas totalmente, as raízes estão por fora. Tanto é que quando você puxa uma orquídea que está num tronco, ela sai toda, ela não fica agarrada. Então, para isso, ela precisa de aeração. Uma outra questão também é o seguinte, qualidade de substrato. Está aí agora um grande detalhe, que é o quê? O substrato pode ser um vetor de doenças para as nossas orquídeas. Bom, mas como assim, Fernando? Como assim? Porque eu já falei isso para vocês aqui N vezes. O meu substrato, eu que formulo. Eu não tenho local adequado para fazer a mistura do meu substrato. Então eu vou no piso da minha garagem, jogo tudo lá no chão e misturo. Eu vou falar dos itens que compõem meu substrato aqui. E misturo tudo lá. O chão está todo infestado de fungos e bactérias altamente prejudiciais às nossas orquídeas. Na hora que eu pego isso e pegar de lá, já botar aqui para cultivar minhas orquídeas, se houver uma lesão na raiz, numa folha, alguma coisa, e um fungo desse que foi pelo substrato para o vaso, está instalado uma doença tipo podridão negra, que é terrível. O chão hoje é muito infestado desses fungos, dessas bactérias. Então você está levando para o seu cultivo. O que eu faço? Antes de chegar aqui e usar, eu tenho uma piscinazinha, deve ter o que, 1,5 m e tal. Eu jogo isso ali dentro, tiro o tanino, que eu vou falar da questão do tanino, mas eu jogo cloro. E depois eu pego aqueles sacos de batata, que vem assim, encho com saco de batata, penduro e deixo secar. E o meu substrato, que vocês têm visto aí, eu sempre trabalho com ele pendurado, eu não apoio mais ele no chão, porque o chão está infestado. Então, o cuidado na hora que você vai comprar um substrato, é saber se é o seguinte, esse substrato foi feito o tratamento para retirada de patógenos,
Uma outra coisa que eu vou associar agora também é a questão do tanino. O tanino, produtos de resíduos de vegetais, tipo casca de pinos, madeira, coco, essas coisas, tem muito tanino. Tanino é um componente dos vegetais para afastar pragas de virem furar e se alimentar da seiva. E não são boas para as nossas raízes, para as raízes das nossas orquídeas, né? Então isso é uma situação muito clara. Então o que, que a gente faz? Eu aqui faço. Como é que eu tiro o tanino? Encho vai lá, eu tenho um saquinho, comprei um saquinho de 1 quilo no supermercado, lá não falou que foi tratado para questão de tanino, não falou nada. Eu vou ali, boto uma vasilha, deixo imersão em água 24 horas. Lavo, tiro, troco essa água. Repito isso durante 5 dias. Depois de 5 dias, na última água que eu vou trocar, eu já coloco o cloro. E o cloro, ele vai matar os patógenos. Você deixa secar, coloca num saco e deixa ele ali, aí você pode usar. Alguns fervem. Pode ferver, mas eu acho que ferver é mais complicado. Tem que levar para dentro de casa, fogão, ferver, não sei. Aí é uma escolha de cada um, mas a fervura também resolve. Então, quais são as qualidades que a gente espera do substrato? Ele tem que ser durável, dentro de um parâmetro, né? Ele tem que te dar aeração, ele não pode trazer patógenos e nem tanino para o teu cultivo, ok? Então agora vamos ver. Como é que eu consigo ver, por exemplo, meu substrato não está legal? Quais são os sinais que eu consigo perceber que meu substrato não está legal e está na hora de trocar? Depois nós vamos entrar nas composições. Ó, vou falar de cada um desses aqui, tem muita coisa para falar para vocês. Não vai ser demorado não, vai ser rápido, tá? Então o que acontece? Veja bem, o substrato, dependendo do material que você usa, ele dura aí... Ei Ed, bem-vindo, gente, boa noite a todo mundo que entrou, sejam todos muito bem-vindos, tá? Então em função de você observar, por exemplo, ele tem um período de duração. O meu aqui dura em média 1 ano e meio, 2 anos. E como é que eu percebo? A casca de macadâmia que eu uso aqui, ela é extremamente dura, não é? Só que quando eu vou ver, eu pego a casca de macadâmia, não, agora que veio na cabeça aqui, essa aqui não é o caso, você pega a casca de macadâmia, você quebra, pega aqui na mão, ela quebra na sua mão, ela desmancha. Ou seja, já passou a vida útil dela. Então, você está vendo, ele está esfarelando, o substrato está esfarelando, está com mau cheiro, as raízes já não estão tão bonitas, a planta não está tendo um comportamento legal. Vamos trocar o substrato. Vamos trocar o substrato tudo dela. Vamos trocar, porque aí é o seguinte, após essa troca, ela dá um pulo, dá um salto de vegetal. Ela melhora muito rápido, ela fica muito bonita. Eu estou atrasado no meu reinvase, que as plantas que eu estou reinvasando, elas estão chegando muito rápido, estão ficando enraizando rápido. Gente, é espetacular. Então, para quem tem planta, evite atrasar. Eu tive um problema de saúde, que eu fiquei mais ou menos aí 3 meses parado, que eu ficava tonto, labirintite. Ainda tem questão de saúde de pai, não sei o quê. Meu pai até já vai fazer 8 meses de UTI. Então essa coisa bagunça a cabeça da gente, tá? Já praticamente morreu 5 vezes, mas já tá bem. Então o que acontece? Então você tem que estar percebendo, porque um substrato ruim ou decomposto é altamente prejudicial às suas orquídeas. Eu vou dar alguns exemplos, antes da gente começar aqui a falar dos itens, é o seguinte, eu faço alguns testes, eu já resolvi fazer alguns testes aqui. E eu vi muita gente falando em cultivar as orquídeas no carvão, tá? Só no carvão. Peguei uma catleia, ela tinha 2 frentes, eu fiz uma divisão e plantei uma no substrato comum e uma só no carvão. Eu fiz isso também com aquele semi-hidroponia, com catleia. Então é mais ou menos o que eu fiz, tá? Você já deve ter me ouvido falar nisso. O que eu percebi do cultivo no carvão puro é que as raízes, elas saíram por cima do substrato, do carvão, e uma ou outra que permeou. Elas saíram e foram para fora do vaso. A outra planta que estava exatamente do lado, nas mesmas condições climáticas, ambientais, tudo certinho, ela permeou no substrato.
Então isso para mim foi um indicador de que ela não gostou daquele material como substrato. Então eu aboli o carvão, só o carvão como substrato. Eu não uso mais. Tá? O carvão faz parte do meu substrato. Voltando um pouquinho à questão da história, para que vocês possam entender a evolução, eu já tenho 33 anos aqui, mais de 33 anos cultivando orquídeas. Antigamente substrato não era problema para gente. Antigamente não havia nada disso. Todo mundo usava xaxim. Xaxim preenchia todos os requisitos e muito mais. Que o xaxim ele durava anos e ainda aos poucos ele ajudava na sua decomposição a entregar os nutrientes para as orquídeas e era excelente na questão de umidade. Ele não encharcava, ele ficava úmido durante muito tempo. Então era fenomenal o xaxim. Só que, em função da extração absurda e descontrolada, proibiram a extração e a venda, a comercialização de qualquer produto à base de xaxim. Eu ainda tenho, porque daquela época eu comprei, eu tenho uns sacos aqui ainda. Eu acho que todo mundo conhece o xaxim. Deixa eu botar aqui na minha mão para vocês poderem ver. Esse aqui é o xaxim, tá certo? Ainda tem um pouquinho dele aqui e tal. Mas eu estou achando que está tão velho, não vale a pena nem colocar mais as plantas. Tá? E outra coisa, eu já tenho um substrato muito mais em conta. Eu tenho um saco, 2 sacos dele aqui. Uma coisa assim, antiga. Eu tenho vasos de xaxim que eu comprei há 20 anos atrás. Que está guardado aqui. Eu às vezes coloco, não coloco. Tem uma planta, eu não trouxe ela para cá. Ela tá lá. É um híbridozinho amarelo, com detalhe vermelho, tá todo florido. Ele tá no vaso de xaxim. Eu mostrei para vocês na última live, ou na penúltima live, aquela Eldorado semi-alba, que tá num vaso, num vaso de xaxim, tá cheio de limo, tá lindo. O cultivo ali é fenomenal, tá certo? Mas foi proibido. Qual era a solução naquela época? O que veio logo após? Pelo menos pra gente aqui, foi a fibra de coco. Começaram a entregar no mercado uns vasos do mesmo formato do vaso de xaxim, só que ele feito em fibra de coco. O xaxim, ele tinha também os palitinhos, as placas, eram vendidos de várias formas. E algumas fabricantes começaram a entregar isso para a orquídea. E nós, pô, não tem outro jeito, vamos entrar nessa onda. Não foi legal, foi muito ruim, porque eles pegavam aquela fibra do coco e para dar forma, eles usavam um produto, uma cola, algum negócio que não foi legal. Não foi legal. Então nós começamos a ter problema, e não é uma coisa que responde de um dia para o outro. Leva muitos meses, né, até mais de ano, para você ver o resultado, porque a orquídea não é rápida. Então até a gente concluir. Aí começaram a aparecer outros produtos. Apareceu então a casca de pinos, que para mim aqui foi o que primeiro apareceu. Eu vou falar um pouquinho sobre a qualidade da casca de pino. Deixa eu levantar aqui. A casca de pinos, essa aqui, tá vendo? Olha a espessura dela. Essa aqui tá até grossa demais. Essa aqui tá razoável. Agora, essa aqui eu trouxe aqui para não recomendar. Se você tiver que comprar a casca de pinos nessa espessura, compra não. Porque o que acontece? Isso aqui não vai armazenar água nenhuma. Esse aqui é interessante, olha a diferença de espessura. Então esse produto aqui é bacana, tá? Se você achar que tá grande para um vaso pequenininho, você pode cortar. Mas esse aqui, eu tenho aqui, porque veio misturado, eu tentei dar uma separada. O ideal é esse mais grossinho. Esse aqui, eu não sou simpático, tá? Tenho aqui, às vezes eu até coloco no meu substrato, mas eu não sou muito favorável, não. Depois disso, foram começando a aparecer o Sphagnum. O Sphagnum, deixa eu seguir a minha sequência aqui, para mim não... Chips de coco. Deixa eu falar, já que eu estou no coco, apareceu depois o chips de coco. Chips de coco já é isso aqui, ó. Tá vendo? Pegou a casca do coco
e cortou tipo em cubinho, ó, tá vendo? A gente chama de fibra de coco, chip de coco, pedaço de coco, casca de coco. Aí o nome vocês podem colocar do jeito que vocês quiserem, porque é muito, tá? Então tá aqui. Isso aqui eu comecei a misturar nos meus substratos. Mas eu comecei a perceber o seguinte: se decompõe muito rápido. Ele começa a esfarelar. Eu só deixo isso aqui porque em vez que eu estou dando palestra sobre substrato, eu deixo aqui, mas eu não uso. Esse produto não entra na composição do meu substrato. Isso aqui não entra na composição do meu substrato, tá certo? Porque ele retém água por mais tempo, ele meio que desequilibra a minha composição de substrato, porque eu quero. Então ele não entra. Mas já bem, não sou o dono da verdade. Eu já soube de pessoas que têm extremo sucesso no cultivo de orquídeas só nisso. Acertou o cultivo, gente. Tá certo? Vambora! Vida que segue. Eu passo a minha experiência porque eu digo, ó, ele mantém uma umidade por muito tempo, ele se decompõe rápido. Então, para mim, não é um produto viável para misturar ao meu substrato. Bom, depois disso, veio muito famoso e é fácil até de achar. O carvão. Carvão. O carvão, deixa eu ver esse aqui, ó, nesse tamanhozinho aqui, ó, é bacana. Se você vai botar num substrato de um vasinho pequeno, você pode usar um pouquinho menor, você pode escolhendo. E aí você mistura no seu substrato. Ah, posso usar o carvão que a gente compra para churrasqueira? Pode. Quebra ele, tá certo? E mistura, mas antes de entrar na churrasqueira. Esse carvão meu aqui, eu até comprei uns dias no saco. Tem uma família aqui que tem um orquidário e todos eles têm um problema genético de baixa visão. Eles não enxergam direito, tem problemas de saúde e estão fazendo um trabalho bacana na orquidofilia. E eles tinham isso lá, falaram, em vez de ir lá pegar na olaria, eu comprei deles. Eu compro com eles lá. Comprei o carvão, a casca de pinos e a casca de macadâmia. Eu compro com eles lá. Então, eu sou cliente deles. E é um produto legal, não é só para ajudar não, porque os caras estão fazendo um trabalho bacana lá, tá? E aí vamos lá, aí vem a casca de macadâmia. Casca de macadâmia, depois eu vou responder as perguntas, tá, pessoal? Eu tô vendo que tá chegando um monte de pergunta aqui, mas deixa eu dar uma palavra, deixa eu dar uma geral, para que vocês entendam todo o sistema, depois a gente entra respondendo as perguntas, tá? Eu tô com o celular de apoio, então eu vou ter acesso a todas as perguntas de vocês aqui, ok? Então, deixa eu falar. Casca de macadâmia. A casca de macadâmia, ela é extremamente durável. Acho que, deixa eu ver se eu consigo pegar uma casca maior aqui para mostrar para quem possivelmente não conheça. É uma noz. Ó, ela é assim, tá vendo? Ó? Ela é dura. Recentemente não, um ano e pouco atrás, eu dei uma palestra aqui para a Sociedade Espírito Santense de Orquidofilia e eu fui estudar um pouquinho sobre a casca de macadâmia para ver. Eu descobri que a casca de macadâmia ela possui um ácido chamado fítico. Esse ácido fítico, ele estimula a planta a armazenar o fósforo que está direcionado à floração. Não há milagre, gente. Ah, não, eu vou botar só noz de macadâmia que minhas plantas... Não é isso. Ele tem um pequeno componente, dá uma pequena ajuda, tá certo? Na absorção do fósforo para que a planta tenha uma floração melhor. Mas nada tem milagre. Não tem milagre na orquidofilia. São pontinhos que você vai acertando e que você vai tendo resultado do legal. Tá? Então, eu antes disso já usava, eu continuei usando porque é bom, dura muito. Tá? Eu tenho a facilidade de achar aqui, porque aqui no norte tem uma produção de noz de macadâmia. Então isso aí é material de descarte. Esse rapaz vai lá, compra, lava, limpa tudo lá, eu esterilizo depois aqui, ele lava e entrega isso. Eu misturo aqui no meu substrato e faço o que eu já falei para vocês. Então a casca de macadâmia é o segundo componente que faz parte do meu substrato. Então, por enquanto, casca de pinos, carvão, casca de pinos, carvão, a fibra de coco, chip de coco não, e a casca de macadâmia. Bom, aí é o seguinte, pô, mas peraí, eu preciso entrar com outro item.
Brita. Brita 0 e Brita 1. Vamos lá. Para que entra? Qual a vantagem de colocar a Brita 0 na mistura do meu substrato? A tal da estabilidade. E ela dá uma certa firmeza no substrato. Eu vou mostrar depois o meu substrato já montado, tá? Então ela dá uma estabilidade nesse substrato. Ele, na hora que você coloca ali, ele tipo com o peso dela, ele não esmaga, porque a Brita 0 numa quantidade pequena, mas ele dá uma estabilidade. Tá? E é um material inerte que vai durar para o resto da vida. Ok? Então, ou seja, você vai jogar lá fora, mas os outros componentes vão estragar. Tá certo? E aí vamos lá. Então o que acontece? Quando eu tenho uma planta maior, um vaso grande, eu misturo um pouquinho da Brita 1. Tá certo? Para o mesmo efeito. Para dar e tal. Ah, mas tem gente que cultiva só na Brita. Show! Não sou contra, não. Eu não cultivo, por alguns motivos. Eu moro num local que é muito quente, exceção hoje, agora está aqui 16,1 graus, aqui dentro do orquidário. Isso não é comum aqui no Espírito Santo. Ainda mais aqui, eu estou do lado do aeroporto de Vitória. Estou do lado do aeroporto, quer saber onde eu moro? Só olha onde é que é o aeroporto, eu estou a poucos metros, poucos quilômetros, numa linha reta aqui é pouca coisa. Eu escuto os aviões decolando. Não chega a incomodar não, porque é longe, eles saem para o outro setor lá. Mas o que acontece? A Brita, ela tem algumas características que para mim não é interessante. Primeira coisa é o peso. Eu cultivo minhas plantas penduradas. E quando eu coloco minhas plantas penduradas, ela aumenta muito o peso da minha, a carga na estrutura. E eu não dimensionei para isso tudo. Então, eu uso a Brita só mesmo para dar essa segurada. Vamos lá, mas eu uso em bancada, eu quero usar. Beleza, você tem que ter alguns cuidados. Em lugares quentes, a Brita, ela recebe calor. Dependendo de como você for cultivar. Se ela receber, por exemplo, sol intenso, tiver uma intensidade de luz solar alta, essa Brita vai esquentar. Ela vai esquentar. E ela vai levar esse calor, apesar de devagarinho, mas levar esse calor para as raízes, para a planta. E ela pode virar, tipo assim, imagina esse troço quente. Vamos fazer o seguinte, não é igual, mas você vai numa pedra que está batendo sol e bota a mão em cima. Como é que isso vai acontecer? Sua mão vai incomodar, tá certo? Aí vamos fazer o seguinte agora. Aqui tá frio para burro. Eu vou botar a mão numa pedra molhada e úmida, desse jeito. Será que vai ser legal para a planta? Talvez seja ela molhada e fria, mas esse gradiente de temperatura, a planta tem que se adaptar a isso. Ela pode se adaptar e ela vai bem. Ei, Pablo, bem-vindo! Eu sei que você está na Argentina, é outro Pablo. Bem-vindo. E aí o que acontece? Então essa questão de Brita, tem gente que tem muito sucesso. Eu já vi gente cultivar em Brita, já vi gente cultivar só em noz de macadâmia. O rapaz que cultivava só na casca do noz da macadâmia, ele voltou atrás. Ele estava misturando outros componentes. Estava indo muito bem, mas deu algum problema que ele precisou recuar. Ele recuou, tá certo? Então a Brita, ela não é interessante, porque também é o seguinte, você molhou, rapidamente a água vai embora, porque ela não absorve por muito tempo. A água vai evaporar rápido. Então o que acontece? Não vai dar tempo da orquídea beber água. Lembra que eu falei para vocês lá no início? Que ela precisa ter o tempo para absorver água. Ela bebe muito devagarinho, ela absorve a água muito devagarinho. Então precisa dar tempo. E aí o que acontece se você estiver cultivando só na Brita? Você tem que diminuir o intervalo de irrigação. Custo com água. Aí você tem que ter, mas o ambiente está úmido. Bacana. Se o ambiente, por exemplo, agora a umidade relativa do ar aqui dentro do orquidário está 90%. Choveu antes de eu vir para cá. 90%, temperatura 16,1. Então o que acontece? A Brita, ela tem... eu gosto de usar adubo orgânico. Mas olha, você vai ter que fazer uma artimanha. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar botar, por exemplo, uma caminha de esfagno para reter, na hora que molhar, ele não ser levado embora, a água não carrear, levar os nutrientes embora.
Você vai ter que, de repente, usar aqueles porta-adubos, as trouxinhas, os porta-adubos. Você vai ter que ter alguma forma de ajustar o seu cultivo. Isso faz parte, tá? Isso é possível. Se fosse assim, ninguém cultivava em brita. É a questão que é escolha. A minha escolha foi não usar. A escolha é porque eu já falei, tá certo? O próximo item da nossa lista é os... Veja bem, aqui é a pedra de seixo de rio. É a mesma coisa, gente. Seixo de rio é a mesma coisa. É a mesma característica da pedra brita, ok? A questão de não reter nutriente, ser inerte, a vantagem que vai durar pro resto da vida. Uma outra vantagem desse tipo de substrato é que raramente ele vai permitir criar um ambiente para tatuzinho, caramujinho, lesminha. Não vai dar bicho. Fungo e bactéria também deve diminuir muito o risco de contaminação e de prejuízo às suas plantas. É uma vantagem, tá certo? É a questão, tudo tem prós e contra, ok? Pablo, peguei o Pablo aqui, que eu vou olhar, hoje não vou falar só de substrato. Tronquinhos a gente fala no outra vez, mas eu uso aqui muito tronquinho. Quem me acompanha sabe que eu uso muito tronquinho aqui, tá? Então agora é o seguinte, isopor. Eu coloco isopor na composição do meu substrato. Mas para que, Fernando? Qual a vantagem de colocar o isopor? Só dar volume e economizar. O pessoal que compra eletrodoméstico, vem aqueles isopor duro, aquele isopor bem duro, é aquele que você tem que usar. Aquele fininho de papelaria, esquece, que com o tempo o próprio peso do substrato esmaga ele. E ele perde as suas características desejadas por nós aqui. Então ele cai. Então o que a gente faz? Pega aquele, que é esse aqui, ó. É aquele isopor que vem com embalagem de eletrodoméstico. Geladeira, fogão, micro-ondas, vem às vezes com computador, vem com um monte de coisa. Então é isso aqui que você coloca. Então o que eu coloco? Eu vou mostrar um pouquinho aqui o meu substrato, ó, tá vendo? Ele tem um pouquinho de isopor. Eu comecei a usar um isopor num tamanho grande. Deixa eu pegar aqui um tamanho grande. Mas o que eu percebi? Que quando eu aperto, o isopor ele não cede e ele quase que dá uma amortecida. Depois ele expande. Mesmo ele sendo duro, ele tem uma parte que ele volta. Então eu não consigo, se eu colocar o isopor muito grande, dar estabilidade à planta. Então o que eu fiz? Coloquei uns pedacinhos menores. Ó, fui colocando os pedacinhos menores para misturar meu substrato. É custo, é barato, é de graça e eu ganho volume e não tem problema. É inerte, não tem nenhum prejuízo para usar com as orquídeas. Então, mais um item que compõe o meu substrato. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, dá licença. Lasca de madeira. Eu acrescentei esse item no meu substrato há pouco tempo, porque eu consegui uma fonte aqui é o Empório das Orquídeas 262, eles vendem um saco, Sansão do Campo, lascas de Sansão do Campo. Deixa eu pegar um pedaço aqui para vocês verem. Tá vendo? É madeira dura. Por que eu optei em colocar isso aqui no meu substrato? Porque ele permite, ele deixa espaços e permite uma maior aeração do substrato. Lembra de uma das qualidades que eu precisava de aeração lá no início da live? Eu preciso de aeração. Então ele também me permite isso, ok? Então ele mantém um certo afastamento, ele não se acomoda tão fácil no substrato, deixando espaços para ventilação. Então eu uso. Eu estou inventando um modo aqui, é o seguinte, eu consegui um lote de tronquinho de café, e eu tenho uma motosserra e também tenho muita coisa aqui de Sansão do Campo. O que eu estou fazendo? Deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu pegar. Eu estou pegando o tronco, isso aqui é tronquinho de café, tá certo? Eu estou cortando fininho, nessa espessura, ou mais fininho assim, ó. Ó.
tá? Eu tô cortando em várias espessuras e tô preparando. Deixa eu fazer aqui também o Sansão do Campo, ó. O que eu fiz aqui? Meti eu tô cortando com maquita. Depois eu pego um ponteiro e bato com uma marreta e eu vou pegando os pedaços, eu vou partindo. Porque plantas como valqueriana, plantas que gostam desse tipo de substrato, eu vou começar a plantar todas as minhas valquerianas num cachepô, num vaso de cerâmica com esse material aqui. Porque eu já vi muita gente cultivar, mas eu não tinha acesso a esse material. Tá certo? Ó, isso aqui, ó, você vê? Sansão do Campo, ó. E as plantas amam, as raízes amam. Não quebra isso, mas nem que a vacatuça. Ó, fininho, mas você não consegue quebrar, tá vendo? Isso aqui é o tronquinho de café. Então isso aqui nem tá no meu substrato, eu vou usar isso aqui só como substrato. De orquídeas que não gostam de ficar muito tempo úmidas. Tá? Valqueriana, nobilho, principalmente essas plantas, ok? Então isso aí é uma opção, se vocês têm e puderem usar, isso aqui dura muito tempo. Só esse substrato aqui dura muito tempo, tá? Agora vamos lá para o esfagno. Esfagno, normalmente ele é usado na parte de floricultura para fazer acabamento de vasos. Então você pega um vaso e bota o esfagno para ficar bonito, para vender nas floriculturas e tal. Então isso veio também para o nosso cultivo, porque a capacidade do esfagno de absorver água é impressionante. Eu vou mostrar um negócio para vocês aqui que eu já mostrei outras vezes, mas quem não viu ainda vai se assustar. Mas tem dois tipos de esfagno disponíveis no mercado: o nacional e o importado. O importado é o chileno. O nacional, ele é fácil de achar, ele é barato, só que ele não é tão durável. Ele se decompõe muito rápido, principalmente quando você usa produtos orgânicos como Remitsu, Bokashi, produtos orgânicos nele. Ele se decompõe muito rápido. Já o chileno, ele não é fácil de achar. Inclusive teve uma época que foi proibida a importação dele, porque haveria uma suspeita de que estaria trazendo um patógeno do Chile para cá, que se entrasse no Brasil poderia causar um grande prejuízo financeiro e para o meio ambiente, essas coisas todas. Só que o esfagno às vezes vinha vivo. Então eles fizeram um acerto lá no Chile, eles passaram a compactar e mataram. Ele chega aqui numa taxa de compactação altíssima. Desculpa, deixa eu tossir. Então ele chega aqui numa taxa de compactação absurda. Só que ele é muito melhor que o nacional. Muito melhor. E muito mais caro. E muito mais caro. E aí o que acontece? O que eu trouxe aqui? Veja bem, eu vou mostrar o nacional, mas é um nacional que já está meio velho. O meu chileno é novo. Mas só que para que vocês possam entender, deixa eu pegar um negócio aqui para não vai fazer bagunça de qualquer jeito. Esse aqui tem o rosa e tem esse amarelo. Tá vendo? Esse aqui é o esfagno nacional. Então ele se decompõe muito fácil. Ele até às vezes, como eu tenho ele aqui, às vezes eu misturo um pouquinho aqui, mas eu já sei que ele não vai durar muito tempo. O esfagno chileno, ele tem essa característica aqui. E como é que você pode reconhecer quando é o chileno? Já deixei separado aqui. Eles dizem que parece um rabo de raposa, tá vendo? Ele tem uma cauda aqui, ó. Ele tem esses fios. Deixa eu pegar um outro aqui, ó. Deixa eu ir pegando aqui para vocês irem vendo. Ó, ele tem isso aqui. Eu não molhei o esfagno nacional porque não há necessidade. Mas, por exemplo, esse aqui tá molhado. Tá vendo? Ó. Certo? Deixa eu levantar aqui para ficar melhor. Tá aqui, certo? Como é que tá a quantidade de água nesse troço? Será que tem muita água aqui nesse substrato? Nesse esfagno? Deixa eu pegar mais aqui. Como é que tá? Deixa eu pendurar para baixo aqui para ver se vai escorrer água. Não, não tá escorrendo água. Não tem água não, né, gente? Será que tem água aqui? Será? Deixa eu passar para minha mão direita. Ok, tá vendo? Ele
ele não pinga, né? Deixa eu botar o pratinho aqui. Olha a quantidade de água. Tá vendo? Então veja bem, cultivo em esfagno tem que ter muito cuidado, principalmente nesse chileno aqui, justamente para ele absorver essa quantidade de água. Mas se você for olhar, deixa eu enxugar a mão aqui. Quando você pega um seedling, gente, boa noite a todo mundo aí que entrou, tá? Por favor, compartilha a live aí, vamos chamando o pessoal pra cá, que ainda dá tempo, ainda tem umas coisas bacanas pra falar aqui, tá? O que acontece? Quando você tira os plantinhas do vaso, do frasco, leva para coletivo, normalmente você coloca nesse esfagno. Nesse esfagno, porque esse esfagno, justamente por ele reter essa quantidade de água toda, e o que você faz para resolver isso? Quando você vai colocar ele no vaso, você não sufoca tudo, você não enche, aperta tudo. Você deixa ele mais fofinho. Você deixa ele mais fofinho. Pega a planta, coloca lá, deixa ela mais fofinha lá. Porque isso tudo aqui, ela vai permitir a umidade, mas não vai causar prejuízo para o seedling. Você pode ver que a maioria das plantinhas que a gente compra, quando você compra em vasinhos pequenininhos, já vem no esfagno. Então o esfagno é excelente para esse tipo de coisa. Mas se você vai para um cultivo que você molha com frequência, você tem que ajustar. É um produto que faz parte do meu substrato, só que eu tenho um macete. Qual é o macete? Eu uso uma quantidade pequena de esfagno no meu substrato. Se eu vou plantar uma catleia, meu substrato está pronto. Se eu vou plantar, por exemplo, sei lá, uma Silogine cristata, ou uma Celogine, uma Phalaenopsis, eu acrescento esfagno. Entendeu? Então é um item que fica à parte. Quando eu preciso, eu acrescento. Porque não é ideal para ele botar a quantidade de quem mais precisa de umidade. Eu deixo numa média, então eu jogo para cima quando eu precisar. Eu acrescento o esfagno. Um outro item também, mas que está chegando, pelo menos para mim eu não tinha muito contato, que está ajudando muito essa questão do esfagno, que está sendo misturado ao esfagno, é a palha de arroz carbonizada. Esse produto aqui, ó, é a palha de arroz mesmo. Ela está carbonizada, ela é um material inerte, mas ela tem uma característica bastante interessante, que na hora que você mistura com o esfagno ele tem um comportamento um pouco diferente. Tipo o seguinte, deixa eu ver se eu consigo explicar. Pô, eu podia pegar uma planta ali. Ele não retém tanta água, ele permite uma hora aeração. Fica um substrato muito bacana para plantinhas pequenas. Eu estou começando a usar a palha de arroz, né, a casca de arroz carbonizada junto com esfagno para as plantinhas pequenininhas. Quem viu uma última live de replantio minha aí, viu que eu fiz isso. Eu usei também, eu plantei. Quem quiser ir, vai lá dar uma olhada. Eu peguei, justamente, plantei em tronquinho, fiz o plantio com esfagno com a palha de arroz carbonizada. E vamos ver o resultado. Mas o aspecto ficou muito bacana, eu gostei muito. Vamos ver o resultado, tá certo? Bom, plug. Eu não tenho um plug para mostrar para vocês. Infelizmente eu não tenho. Tenho. Pera aí, gente. Lá vou eu de novo. Pera aí. Pera aí, vai na volta. Tem que achar aqui. Achei. É isso aqui. Deixa eu fazer um negócio aqui primeiro. Deixa eu tirar isso daqui, porque não é. Essa planta aqui é de uma vizinha.
ela trouxe para mim cuidar, a planta era enorme, mas a planta já chegou morta. Ela trouxe para mim anteontem, mas não tem mais jeito. Então tinha um plug. E aí o que eu fiz com o plug? O plug não foi a causa da morte. Muita gente fala, o plug é sacanagem dos produtores, porque o plug ele retém muita água, não sei o que, tal. O plug ele se desmanchou um pouquinho, mas eu acho que vai dar para mostrar. O plug é uma estruturazinha, tipo uma buchinha, tá? Que facilitou muito a vida dos produtores de seedlings. O que acontece? Ele chega, ele vem desse jeito, você pega a mudinha, você abre aqui, coloca a mudinha aqui no meio, fecha, ele já vem no tamanho do vasinho, você coloca já a planta no vaso. Antigamente, o que acontecia? Você tinha que pegar o esfagno não dava, não ficava igual para todo mundo, então você às vezes tinha mais esfagno, menos esfagno, você tinha que controlar a umidade, era um problema danado. Então as pessoas tinham que ter um padrão para usar o esfagno para colocar nas plantinhas. O cara teve uma sacada, produziu isso aqui que foi um show. Então você abre, coloca o seedling aqui, fecha, vai no vasinho e a planta já está ali pronta. Está resolvido. Aí o que acontece? A planta vai crescer. Na hora que ela ganha tamanho, isso aqui não traz prejuízo nenhum. Nenhum. Tá? Ele retém água, mas não é o suficiente para matar a planta. E aí o que ocorre? O cara, em vez de chegar lá e tirar isso daqui, tirar o plug, ele deixa o plug. Porque a planta já está cheia de raízes. Isso aqui agora é irrelevante para a saúde da planta. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá vendo? Ele é poroso. Ó, ele tem uma canaleta aqui onde encaixa a plantinha. E ele fecha direitinho, cabe direitinho naqueles vasos os pequenininhos de seedling para cultivar. Foi um adianto para todo mundo. Eu já vi grandes, vamos dizer assim, pessoas do Instagram que tem não sei quantos mil seguidores, falar que isso aqui é colocado de maldade dos produtores para poder matar as orquídeas. Não é, gente. Não é. Isso aqui foi uma coisa bem bolada. Essa planta morreu aqui, foi por acaso, não foi por causa disso. Tá certo? Não foi isso que matou a planta. Apesar de que a planta está morta, mas não foi isso aqui não, tá? Porque você vê que ela proporcionalmente... Cadê a planta? Tá aqui. Olha o tamanho da planta. Olha, isso aqui estava pequenininho aqui no meio. Você acha que isso aqui ia levar à morte da planta toda, de todas as raízes, inclusive essas grandes aqui? Eu já tirei um monte de raiz daqui. Não era isso que ia causar. Não é? Isso aqui não tem a capacidade de armazenar tanta água assim para matar as plantas, pô. Tá certo? Então isso aqui foi um troço bacana. Lá para os seedlings. Você vai fazer o reinvase? Tira. Não tem problema, tá? Agora vamos para uma polêmica. Eu não gosto de polêmica não, mas vamos lá. Eu cultivo pendurado, as plantas penduradas. E aí o que aconteceu? Eu precisei aliviar o peso dos vasos, que começou a ter muita orquídea. E eu fiquei com medo de sobrecarregar a minha estrutura. Foi antes de eu vir para essa casa, tá? O orquidário era meio gambiarradinho lá. E aí o que aconteceu? Peraí. Argila expandida. Óbvio, né? Bolinhas. Vai manter a aeração. Leve. Por que não, né? Aí comecei tudo que eu ia fazendo lá. Eu ia fim de semana. Fui colocando só argila expandida. E fui misturando lá. Fui misturando. Aí mudei pra cá. Trouxe as orquídeas. Eu tô vendo que algumas orquídeas com comportamento estranho. Digamos isso aqui se fosse o meu substrato, tá? As raízes, a planta, o rizoma ia fazendo assim, ó. Ia subindo, se afastando do substrato. E as raízes abrindo muito. E eu falei, comportamento. E as plantas definhando. E uma vez aqui, nós estávamos aqui com o negócio do condomínio, aí teve uma palestra de uma geóloga
sobre pessoas que querem botar jardins, essas coisas e tal. Como é que você faz para não dar praga, não dar aquelas plantinhas invasoras no seu jardim? Argila expandida. Por que argila expandida? Porque a argila expandida, ela libera uma toxina que não é bom para as plantas. Falei, opa, como é que é? Ela, não sei se é alumínio, não sei o que é. Gente, vim aqui, comecei a tirar todos os vasos que estavam com esse comportamento. Cheguei a perder planta, tá? Em muitas plantas. Porque depois não teve jeito. Elas estavam intoxicadas, não sei se... Todas eu tinha usado argila expandida de substrato. Então eu condenei violentamente. Até que, recentemente, e eu não estou aqui para ficar dependendo da minha bandeira, eu estou dizendo que o que acontece é um fato. Eu fiz uma troca com o Pará e eu recebi uma planta num vaso plástico com catacetum só na argila expandida. Na hora que eu saquei a planta, estava fantástico. Estava fantástico. Agora vamos lá. O que você acha, Fernando? De repente a menina fez um tratamento com a argila expandida diferente, conseguiu retirar o alumínio ou as toxinas. É um item. Por que eu falo que é polêmica? Porque eu não vou aconselhar usar. Ah, mas tem muita gente que tem sucesso. Boa sorte, que bacana. Não vou falar que não. O meu aqui foi terrível. Não sei se foi a qualidade do meu. Eu não uso e oriento que você tenha muita atenção em usar. Muita atenção em usar. Porque pode trazer grandes prejuízos. Então é o seguinte, saibam da dificuldade e problema que eu tive. Ah, era muito fácil chegar assim, não, nunca use. Calma, eu não estou aqui para botar caraminhola na cabeça de ninguém, não é o que eu faço aqui que tá, não. Já estou no nível de maturidade que tem outras opções e pode acertar o cultivo. Já vi muita coisa. Chegar aqui, ó, argila expandida não vai funcionar. Já tem exemplo que funcionou. É raro, não sei a probabilidade disso, não sei o que vai... Eu tirei. Essa planta chegou, eu tirei tudo e plantei no meu substrato. Tô fora. Não vou fazer isso não. Ok? Bom, então agora é o seguinte, eu vou dizer para vocês agora, e depois eu vou mostrar o meu substrato, é o seguinte, qual é um substrato muito simples, barato, que Ah, sim, outra coisa, peraí, mas... Eu aqui, estou no Espírito Santo, deixa eu dar um exemplo para vocês, eu estou aqui no Espírito Santo, tá? Me falaram que o coquinho do açaí está sendo maravilhoso, isso aí é hipotético, tá? Eu não tenho essa informação. Está sendo assim, bam do cultivo de orquídeas de usar como substrato. É hipotético, tá, gente? Não estou dizendo que isso é não, só hipotético. Fantástico. Aí você chega aqui e fala para um pouquinho, pô, caramba, eu vou tentar achar por aqui. Não tem. Você está em São Paulo? Não tem. Você está no sul do Brasil? Não tem. Você vai no norte do Brasil? É lixo. É lixo. Você vai achar em tudo quanto é... Cara, vai te pagar para você levar. Bacana. Aí, pera um pouquinho, mas eu vou trazer para cá. Consegui de graça. E o frete disso? E qual a frequência que você vai receber esse material aqui? O que eu estou dando esse exemplo? Porque tem uma diversidade de produtos tão grande no mercado que você não precisa inventar moda. Construa. Então qual é a grande lição? Faça a composição do seu substrato com as coisas que você tem facilidade de encontrar. Eu te listei aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, uns 8 itens. Tem outros. Te listei aqui, te dei várias opções, você pode misturar. Vou dar agora um extremamente simples. Que, por exemplo, eu moro aqui no meio numa cidadezinha pequenininha que não tem nada aqui. Você vai achar casca de pinos. Você vai achar casca de pinos. Você vai achar carvão. E não é difícil achar esfagno. 3 itens. 5 partes de casca de pinos, um pouquinho mais grossa. Eu até falei dessa aqui, né, no início, não falei, eu evitei, eu não aconselhei essa fininha, tá? Então você vai, escolheu botar dessa vasilhinha aqui, 5 dessas,
uma dessa e uma de esfagno. Mistura. Você já vai ter um resultado bacana. Ah, mas eu tenho facilidade de brita. Ah, acrescenta um pouquinho. Vai achando na proporção para o seu cultivo. Ah, eu tenho lasca de madeira, eu tenho a macadâmia, eu tenho a palha de arroz, eu tenho o coquinho do açaí. Faz o teste. Você está entendendo? Então, ache aí. Repetindo. 5 de casca de pinos. 1 de carvão picadinho. Não pode ser o deposição da churrasqueira. E 1 de esfagno. Nacional mesmo, gente. Isso aqui é o nacional. Mistura isso. Você já tem um substrato. Ah, mas não, eu tenho aqui num garden aqui, eu tenho o substrato aqui. Para que você vai inventar moda? Para fazer trabalhos, vai lá e compra. Só tenha um cuidado que eu disse também. Já fez o tratamento para tirar possíveis patógenos, o tanino. Faça um tratamento prévio antes de usar nas suas orquídeas. Pode te eliminar um monte de problema. Ok? Então, basicamente, era isso que eu tinha que falar com vocês. Vamos para as perguntas? Tem pergunta para danar. Deixa eu ver aqui, hein? Jesus. Eu vou responder lá. Vamos lá, São Paulo, tal. Tem muita pergunta bacana aqui, hein? Não tenho o hábito de usar palha de arroz. É necessário somente misturar. Eu estou começando a misturar a palha de arroz, já respondi, né? Junto com o esfagno. Tá me parecendo que vai ficar muito legal, tá? Tenho 14 anos, eu já falei sobre isso. Meu amigo, desculpa não estar. Não se preocupa não, meu irmão. Você é do peito. O chip de coco é mais usado para cultivo de cataceto, pois ele era plantado anualmente e a cada 2 anos. Veja bem, uma coisa interessante que o Wesley falou aqui, porque é o seguinte, Wesley, é interessante essa sua aula, tá? Porque o cataceto ama um coqueiro, ama uma palmeira. Então, olha coisa que, por exemplo, a gente vai vivendo, vai aprendendo, né? Então, se eu usar isso aqui pro cataceto, vai dar certo. Aprendi com meu amigo Wesley. Vivendo, quem ensina aprende, gente. Tá certo? Olha aqui, ó. Então, o catacetum, ele ama uma palmeira, ele ama um coqueiro. Então, esse produto vem dali. Então, vai ser bem legal. Bacana, Wesley. Muito obrigado, viu? Tem que tomar cuidado com casca de macadâmia, com resto de nozes. Já ouvi falar que prejudica muito se não estiver bem limpa. Eu faço a limpeza aqui, tá, César? O rapaz já faz a limpeza lá e eu lavo aqui bem. Tá? Então a minha aqui já não vem com resíduo da macadâmia não, tá? Já vem tratada já. É a vantagem, eu consigo achar lá, né? Deixa eu ver aqui agora. Eu uso o tronquinho pendurado. Quem falou aqui? Pablo. Eu também, Pablo. Tem muita coisa pendurada, tá? Muita coisa. Só que eu já falei muito de tronquinho. Eu precisava dar essa explicação das características, vantagens e desvantagens de cada item, né? E foi isso que eu vim aqui. Boa noite. Eu uso pedacinhos de Sansão. Corto aqui em casa mesmo. Foi o que eu falei aqui, né, Júlio? Cheguei lá. É isso aí. Júlio é meu amigo. Ótimo. Ô, Júlio, você deu uma cantada aí no Ed pra dar lá a grego? Botar no sorteio? Não tô esperando ele ainda lá pra fazer sorteio, hein? Não esqueci não. Eu tô esperando só ele sinalizar. Já tô quase eu fazendo a minha aqui sozinho. Que eu tô cansado de enrolar vocês já. Júlio, também já ouvi falar que plug mata as plantas. O problema é que devemos aprender a mexer com o que não estamos acostumados a usar. Exato. É o que eu vi aqui pra você. Isso aqui, se for uma plantinha pequenininha, cara, tá usando pra seedling. Se seedling não morre, porque uma planta adulta vai morrer. Né? Às vezes é coisa de mercado, tá? Eu não sei. Tem uma Phalaenopsis que ganhei há 2 anos, ainda não troquei o vaso. Tá lá com o plug e está muito bem. Aí, ó, tá vendo? Um testemunho da Carla. É isso aí, gente. Repito, se seedling, que é frágil, morre fácil, vai bem. Se ela chegou nesse tamanho com plug, você acha que isso aqui que matou? Não, por que matou quando ela era bebê? É isso aí. Ó, eu também uso o arroz. Acabou.
perguntas, não tinha tanta pergunta. Vamos lá, Fernando. Então, gente, ó, tá falado. Se não tem mais perguntas, deixa eu ver aqui, ó. O sorteio daqui. Ed, quando vai sair? O Ed já deve ter saído. O Ed já deve ter saído, cara. Ele tá muito atribulado. Cara, ele tá trabalhando igual um maluco, bicho. Eu tô deixando ele quietinho. Eu tô pensando em fazer o sorteio da minha. E quando ele quiser, a gente faz da dele. Porque a minha já tem. Ó, eu tenho 3 delas, né? Ele deu uma pra... Ele que deu pra sorteio, né? Então o que aconteceu? E a primeira floriu, eu falei que ia dar e deu zebra. Aí entramos com a segunda, já floresceu, já deu zebra de novo e não saiu, entendeu? Então a coisa não... Qual... Pera um pouquinho. De quando vai dar? Qual o material do plug? Parece uma buchinha, tá? É um material, deixa eu mostrar de novo aqui. Tá vendo? É uma buchinha. Tá vendo, ó? Ele parece uma buchinha. E é bem poroso, deixa eu... Ó, olha aqui. Tá vendo? Ele até, ó, ele se desmancha fácil. Não é nada assim de, ó, ele vai se desmanchando. Parece uma... Não é uma esponja, não é uma esponja. É um produto interessante, tá? Ó. Mas não... Pra mim, não tem... Pode matar como qualquer outro mata. Por outros motivos. Se você molha demais. Se você usa o plug e molha demais, vai matar. Se você usa esfagno, molha demais, vai matar. Se você usa brita, molha demais, vai matar. É tudo uma questão de molhar demais. Ok? Você faz algum procedimento no esfagno antes do uso? Não, eu só lavo. Porque eu uso ele já vem informando que ele está esterilizado, tá? Inclusive, para importação, ele tem que ser esterilizado lá na origem. É obrigação, senão ele não entra no Brasil. Ele já vem num saco lacrado, num saco fechado. Ele já vem esterilizado para não trazer patógeno e vem compactado. Que a única coisa que eu faço com esse esfagno, o chileno, que eu comprei da Proclone. Proclone não. Paraflor. Que Proclone? Paraflor. Comprei da Paraflor. Ele vem... Gente, ele vem acho que é 10 quilos. Na hora que você joga aqui na água, aquilo ganha um volume imenso. Ganha um volume imenso. Então ele rende muito, tá? Só na água para ele poder para ele desmanchar, tá? Eu tenho muito que prede. Que prede? Edna, o que é prede? Não entendi não. Tá? Então, olha, é isso aqui. Tá certo, gente? Então, se tiver alguma pergunta a mais aí, vão colocando aí. Qualquer coisa eu tô à disposição também no... Ó, tem caixinha de pergunta aberta lá, hein? Pode encher de pergunta lá. Eu respondi uma hoje falando que eu pedi autorização ao universitário, Pedro Henrique. Mas, ó, perguntei a ele o que eu podia responder para vocês, o universitário aqui e tal. Ele se acha, ele se amarra. Pedro é terrível. Pedro é danado, gente. E ó, seu cenário tá lindo. Ah, pera aí, vou mostrar umas plantas para vocês. Ó, planta do meu cultivo, tá? Tem uma planta aqui que não é minha, que eu já falei para vocês na live passada, mas é meu cultivo, que tá aqui há mais de ano e eu que tô cultivando ela, tá? Mas deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Deixa eu tirar esse celular de cá. Olha uma Bruno que tá abrindo. Tá com a folhinha meio amarela ali que preciso dar uma tratada nela. Eu queria mostrar para vocês. Cadê ela? Espera aí. Essa aqui, mano. Nós estamos chegando à época das ametistoglossas. Ó, ametistoglossa. Já tinha 2 frentes, uma já tá velha. Essa aqui que eu falei, ó. Ai. Essa planta não é minha. Essa planta não é minha. Mas o cultivo é meu. Tá comigo aqui há mais de ano. Vem aqui bem definhadinha. Olha aqui que ela aprontou aqui, ó. Já tá até com as flores meio velhas aqui, ó. É uma valquiriana aqui. Tá? A planta não é minha, mas o cultivo é. Deixa eu botar ela de volta aqui.
Deixa eu tirar ela daqui logo. Vou botar ela na chuva, que tá chovendo. E a água da chuva aqui é excelente para as orquídeas, tá? Tem esse híbridozinho aqui. Olha que gracinha. Estão vindo, tá vindo ainda aqui outro cachinho de flor e outro cachinho de flor aqui, ó. Ó. Que lindinho. Deixa eu passar para cá. Pena que vocês não estão aqui para sentir o perfume do anosmo. Gente, que maravilha. Agora tem essa aqui. Eu fui num garden e o cara tava vendendo umas orquídeas a R$10. Eu olhei, eu falei, isso aqui tá com cara de ser coisa boa. Tava sem flor. Isso aqui tava com cara de ser coisa boa. Se não for boa, eu vou botar no muro. Olha o que era. Olha o que era. Olha que planta, gente. Essa aqui, quando ela cair, ela acabar com a floração e botar um novo enraizamento, eu vou botar no cachepô. Qual a nota que vocês dão para essa planta, hein? O que vocês acham? A gente com o tempo vai ganhando, vai desenvolvendo o olho, né? Eu queria mostrar uma. Ah, pera um pouquinho. Eu vou mostrar. Não é nada diferente. É uma mentistoglossa que eu comprei em 2003. E eu não tinha percebido muita coisa. Eu vi que percebi um negócio diferente nela hoje. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, para que vocês percebam do que eu estou falando. Olha a diferença de cor da flor. Essa aqui é bem clarinha, ó. Essa que está na minha mão é bem clarinha. Essa aqui é uma cor tradicional. A planta nem é uma planta assim campeã e tal. Quero falar sobre isso também, tá? Quero falar sobre sucesso com vocês. Hoje eu recebi cedo uma mensagem, negócio de sucesso. Então tá aqui, ó. Ok, bem diferente. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui, que eu comecei a escrever e depois eu falei, não, eu vou abordar na live de hoje. Deixa eu só pendurar essa planta de volta ali. Não, vamos pendurar ela aqui mesmo. Vou pegar um gancho aqui. Essa questão de sucesso. Um pouquinho da minha filosofia, né? Eu tenho mais de 33 anos de experiência em cultivo de orquídeas. Tem umas plantas bem bacanas. Mas veja bem, para mim, meu prazer e dos meus amigos, as pessoas, leva a planta para exposição, para competir com isso, porque com isso você vai ganhar projeção. Nem minha praia não. Não levo planta para exposição, não levo. Eu tenho umas plantas aqui que o nego já chegou aqui assim, eu te dou R$3.500 nessa planta. Eu falei, cara, planta querida, não. Você me dá um corte. Eu falei, eu quero torceira. Preciso de dinheiro. Nós estamos passando a perrengue financeiro, mas não é por aí. Não é que tem dinheiro, não precisa. Então, essa questão de quando a gente fala que quer levar vocês a terem sucesso no cultivo de orquídeas, é prazer de vocês mesmos. É que, por exemplo, nossa, quando o Alex conversa comigo, ele me manda aquelas fotos, aquela felicidade que ele transmite nos áudios, nos vídeos, dos resultados que ele está tendo. Um monte de gente fala, nossa, se não fosse você, eu não teria conseguido. Isso para mim é gratificante, que vocês estão tendo o sucesso que vocês querem. É levar vocês até as florações. Às vezes é o seguinte, espera um pouquinho. Tem um híbridozinho que é fácil achar. Esse laranja aqui, ó, cheio de florzinha. É fácil achar, tá com folhinha velha aqui. Fácil achar.
Adoro, amo. Ah, mas você cultiva híbrido? Sim, são orquídeas. E adoro. Tenho espécies e tenho híbridos. Tem tudo. O que você gosta? Responda para você mesmo. Do que você gosta? O que você quer? Sucesso para você é o quê? Para mim, é chegar aqui e encontrar um troço desse aqui. E eu não saio postando. Ah, eu posto eu sou associado da Sociedade Espírito Santense de Orquidofilia. Eu já sou do núcleo de orquidófilo de Domingos Martins e Marechal Floriano. Mas eu não vivo postando minhas plantas lá. E não sou de ficar muito falando. Eu nunca fui de chegar, olha aqui, não. Eu todo ano eu deixava um dia de férias meu para ir lá para Domingos Martins, passar o dia inteiro, na sexta-feira antes das exposições, arrumando a exposição, ajudando as pessoas, porque eu gostava de ver as pessoas chegando. Olha minha plantinha. Sabe, isso é barato. Eu ficava lá, esqueci de almoçar. Chegava lá às 7h30 da manhã, saía de lá às 10 horas da noite, praticamente sem comer, feliz da vida. Trabalhando igual um burro. Montando, carregando planta, bota aqui, cataloga, prega etiqueta, pega não sei o que, cadê o não sei o que, cadê não sei o que, vamos arrumar, aqui não ficou legal, bota pra lá. E os amigos lá, isso é sucesso. Orquídea é fazer amigo. Orquídea é você realmente ensinar as pessoas a terem, cultivar. Não é chegar e falar um monte de bobagem pra, sei lá, pra quê? Que ganha com isso? Então essa é mais ou menos a filosofia que eu adoto. Então o cara falou, sucesso é você botar uma planta numa exposição e ganhar ponto. Para mim não. Eu tenho uma planta aqui que foi premiada. Bacana. Para mim é para meu prazer. Eu pessoalmente não gosto desses julgamentos. Porque ele não tem um padrão muito claro. Não estou dizendo que ele é injusto. Mas os critérios não são claros e objetivos. Já pode acontecer de, por exemplo, chegar com uma planta dessa aqui, é uma planta que não é nada assim espetacular. É uma planta que eu adoro. Que ela dá um haste floral lá em cima, um monte de flor lá em cima, então eu adoro. O cara pode chegar, pode dar uma nota 0 nela, o outro pode dar 10. Qual o critério? Então, quando vai nessas troças, eu não dou atenção a essas questões de pontuação, primeiro lugar, segundo lugar. Eu olho por curiosidade, pô, que legal, bacana. Mas eu não acho que seria interessante. Acho que a orquidofilia, ela tá mais de você chegar lá e curtir. E eu já vi muita briga, tá? Minha planta é melhor que essa, você não deu ponto, que não sei o quê. E é frequente acontecer. Já teve amizade de 30 anos que, por causa de um negócio desse, foi embora. Pra quê? Por quê? Por causa de como é que fala, aquele troço que prega na planta lá, que, com número 1, número 2, número 3 e tal. Pra mim, não tem nada não. Deixa eu ver aqui. Joana Segato! Ô, minha amiga, tô com saudade de você, trabalhamos junto. Gente boa. Joaninha. Da minha turma, tá? Gente séria, gente boa. Você tem que aparecer mais, hein, menina? Ela é linda, nota 10. Deixa eu ver se ficou alguma... Aqui, ó. Fernando, sobre tirar o tanino. Na natureza, as epífitas vivem em árvores, sem nenhum tratamento de tanino. Sei da importância desse tratamento, mas hoje me veio essa dúvida. Até onde seria prejudicial? Vamos lá. O tanino, quem perguntou, Carla, o tanino, Carla, ela está mais dentro da planta. A parte externa, tá? Ela está exposta a sol, chuva, e já tem uma camada ali de quase de material morto. A raiz, ela não permeia, ela não entra por dentro daquela parte verde, é muito difícil isso acontecer. O inseto, imagina a nossa pele, a orquídea, as raízes estão só por fora. O tanino está dentro, está na seiva. Então na hora que o inseto penetra para sugar, ele tem o tanino. Quando você corta a madeira, vou botar um negócio desse aqui, ó, ela está aqui no entorno. E a raiz vai ter o contato com o tanino. É esse que é o problema. Os chips de coco, então, se você pegar um coco seco e colocar na água
e você deixar ele de um dia para o outro, você vai ver que a água vai ficar vermelha. Tá certo? É isso, porque está na parte interna. Se porventura a raiz tiver um contato, é muito pequeno. Já que com a gente aqui, se você colocar, isso prejudica, isso traz prejuízo. Espero ter respondido, Carla. Ok? E na natureza, tá dentro. É na hora que o inseto, ele mete o canudinho lá para chupar, ele, ei, não gostei disso não, ele vai para outro canto. Ok? Deixa eu ver aqui, comprei uma orquídea azul. Quando der flor de novo, não, Jerusa, não vai ser azul. Jerusa, vai na haste floral dessa planta e você vai ver uma lesão lá na baixa onde o cara injetou a anilina, tá? Muito provavelmente essa flor é branca, ok? Isso é comum, tá? Então não vai ser azul não, sinto muito. Deixa eu ver aqui, ela é linda, eu tenho... Que bacana, essa aqui é a Salmon Tack, pelo menos acho que esse é o nome. O dono esqueceu dela porque tá bem cuidada. Não, eu liguei para ele. Não, eu liguei para ele. Eu falei com ele, ele foi meu aluno, né? Eu falei, ó, cara, sua planta tá aqui, vem buscar. Você já tirou seu corte? Eu falei, ainda não, na hora que você tirar seu corte eu pego. Então tá bom. Que sonho o seu orquidário. A Daniela Parreira trouxe ontem para mim, ontem não, domingo, um monte de planta que eu tô começando a cuidar. Então trouxe umas 6 ou 8 plantas aqui para mim, não sei direito. Tô começando a cuidar. Essa aqui infelizmente não vai ter jeito não, isso aqui vai pro lixo. Mas temos ali que a gente vai salvar. Inclusive tem uma Dundisia arpófila, também era Hofmannsengela arpófila, muito bacana. Não dou. Minha filosofia é a mesma que a sua. Que legal, César, é isso mesmo. Amigos, cara. Não, tô fora. A dona Elza Nader. Tem uma vizinha aqui que ama orquídea. Mas não sei porque ela não vem me ver. Mora aqui, pertinho da gente aqui. Eu tenho um ciúme das minhas orquídeas. Quando vem alguém aqui em casa e pede uma, falo para ir comprar na loja. Chega a ser um pouco grosseiro. Cara, eu brinco aqui que não dou orquídea nem para minha mãe. Mas sempre quando vem aqui, eu levo uma Vanda teres, um cake de dendróbio fibriatum. Eu tenho algumas coisas assim de epidendro, eu vou dando, tá certo? Então tem algumas coisas que eu dou. Mas eu tenho um ciúme também danado das minhas plantas, tá? Eu quero muda. Não. Eu sou meio doente também. Eu sou um acumulador de orquídeas. Deixa eu ver aqui. De orquídea, todos os dias assistir elas. E sua beleza. É isso aí, gente. É isso aí. Não tem nada melhor, não. Deixa eu ver como é que tá a temperatura. Estabilizou em 16,1. Mas aqui tá perto das lâmpadas também, tá? Tá perto das lâmpadas. Deixa eu ver aqui. Você fala, tá nada. Somos todos. Deus continue abençoando sua vida, professor. Eu sempre vejo simplicidade. Mas é isso mesmo, gente. Tem que ensinar mesmo. Tá vendo? A gente ensina e aprende. Ensina e aprende. Eu tenho aprendido com vocês também, tá? O que acontece? Às vezes vocês me fazem as perguntas, eu falo, porque eu faria isso. Mas tá certo isso, eu vou aprofundar. Eu vou aprofundar. Pego meus livros, pego minhas coisas, vou pesquisar e não sei o que, tal. E sempre quando você vai procurar uma coisa, você acha outra. E aí a vida segue, gente. Sucesso nas orquídeas é o bem-estar que nos proporciona. Conheço todas as raízes e brotações. Gente, é isso aí, meu irmão. É isso aí mesmo. Nós com nós mesmos. Quando as pessoas vêm aqui, eu me sinto muito feliz com a reação delas. Mas eu não fico... Não, vem ver essa planta aqui que custa não sei quanto. Essa planta aqui já foi não sei o que. Nada. Às vezes eu pego aqui as Phalaenopsis, que o pessoal, olha aqui, que planta maravilhosa, uma Phalaenopsis branca. As pessoas ficam, mas é bonita mesmo, gente. Olha o detalhe, olha isso. Peraí, vocês querem ver um negócio diferente? Olha, falando em Phalaenopsis, negócio diferente. Eu mostro para vocês aqui, peraí, deixa eu pegar. Uma Phalaenopsis trilabelo, peraí.
pequenininha, mas ela já deu trilabelo. Deixa eu ver se é ela mesmo que eu peguei certo. Deixa eu apoiar aqui para ela não balançar, para que vocês possam ver. Todo mundo conhece uma Phalaenopsis, né? Phalaenopsis, ela tem essa pétala aqui bem arredondada, né? Só que essa aqui, o que que deu nela? Então ela deu labelo aqui. Ó, olha essa pétala. Ó, tem o labelo aqui dentro, tá vendo? Aqui tá o labelo. Essa aqui saiu imitando o labelo também, ó. Uma trilabelo. Isso é uma deformidade que dá nas orquídeas, que as pétalas, o labelo é uma pétala deformada. Só que ela tem o labelo e as pétalas, que seriam as pétalas, elas tendem a imitar o labelo. Então se chama de trilabelo. Essa plantinha aqui eu achei até que tivesse perdido. Aí outro dia eu tava andando aqui e falei, olha ela aqui. Tá com etiqueta? Pior que tá com etiqueta, tá com o nome certinho. Eu fico feliz de ver. Falei, não, ela aqui, ó. Que veio pra cá, eu não dou. Eu sou com Phalaenopsis, elas ficam ali no cantinho. Inclusive precisa reinvasar, precisa dar uma ajeitada nela. Deixa acabar a floração dela. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Obrigado pela aula de hoje. Quero assistir novamente. Muito obrigado. Tal. Gente, ó, manda pergunta. Eu vou repetir. Tem caixinha de pergunta lá aberta lá nos stories. Pode ir lá, pode perguntar qualquer assunto. Já tem um monte de perguntas lá, inclusive que eu já comecei a responder, tá? Júlio, é muito gratificante ver sair uma haste floral em uma nova brotação. Não é, cara? E outra coisa, eu fico empolgado. O broto novo muito mais vigoroso e robusto do que o anterior, cara. Que floração que vai dar disso? Entendeu? Caramba, é isso aí que a gente fica ali. Ai, você fica de olho nela. Estou cultivando orquídea há 3 anos, mas estou aprendendo ainda. Ô Jardim da Deb, eu tô com 33, ainda estou aprendendo. Faz parte. Conta comigo, para você não precisar cometer os erros que eu já cometi. Os novos a gente pode cometer junto, mas os que eu cometi já estou aqui para te ajudar. Uma vez perguntaram para um ator, Mário Lago, né? Nossa, sua experiência de vida, não sei o quê. A resposta dele foi o seguinte: não é mais admissível que eu cometa os erros que eu já cometi. Tá certo? Porque eu aprendi com os meus erros. Agora, eu posso cometer novos erros porque faz parte do aprendizado. A gente vive aprendendo. Não é isso? Mário Lago um pouquinho alterado, mas foi o que ele falou, tá bom? Então, olha, conta comigo, tamo junto. Você não vende orquídeas, Fernando? Não, não vendo orquídeas. Veja bem, esse negócio de não vender orquídeas. Eu, às vezes, vou lá no orquidário de um amigo meu, aí eu vejo uns negócios bacanas que, por exemplo, um vizinho vai gostar, uma pessoa amiga vai gostar. Aí eu venho, aí, por exemplo, sei lá, R$30, eu boto R$40. Só para combustível, ajudar em combustível. Mas se vier aqui hoje, não tem nenhuma planta para venda. Eu não tenho planta para venda. Às vezes você tem planta para vender? Eu falo, não tem. Não vendo. Já aconteceu o seguinte, a pessoa chegou para mim e falou, olha, você tem uma planta assim? Não, mas eu consigo para você. Aí ou eu dou a dica direto onde ele vai buscar, ou então porque eu às vezes vou lá no lugar, por exemplo, essas trocas que eu fiz lá no Pará, o que aconteceu? Foi troca. A menina me pediu uma ametistoglossa. Eu fui lá no Sávio Calimã. Aí o Sávio falou, é para você? Eu falei, não, é uma troca. Eu tô trocando e tal, num cataceto. Eu falei, então, já que é para você, eu falei, não é para mim. Ele me vendeu umas plantas que ele estava vendendo a R$300 por R$50. Eu fiz a troca com ela, num cataceto. Entendeu? Então eu sou o turco mais safado da face da terra. Eu não sei fazer negócio, não sei vender não. Eita ferro. Deixa eu ver aqui agora. Tô de olho nessa toda florida e pendurada sobre o seu ombro esquerdo. Está cultivando no tronquinho. Era aquela que eu mostrei ali, as roquerianas, que eu já tirei. No tronquinho. Essa aqui?
Aqui é meu ombro direito, porque está invertido, tá? Aqui é direita, aqui é minha esquerda. Essa aqui é o anosmum, é o Dendrobium anosmum, ainda tá vindo mais flores aí. A outra ali que eu mostrei no tronquinho, que não é minha, mas o cultivo é meu, porque está aqui há mais de ano. Estamos 2 anos essa planta, acho que tem uns 2 anos que essa planta está comigo aqui, tá? Então o cultivo é meu, não é minha, mas o cultivo é meu. Porque ela nem dava flor lá com ele lá. Aí tem uma persivaliana rubra ali que já está passada, tem uma outra planta, tem híbridos. Tem umas plantinhas espalhadas por aí. Tem umas plantinhas espalhadas por aí. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Lindas orquídeas. Meu sogro está encantado com as orquídeas atrás. Tá bom, Vitória. Isso tudo é planta minha, tá? Olha aqui, peraí, deixa eu tirar o celular daqui. A Vitória, a gente estava conversando essa semana. Olha aqui. Tá com a folha meio amarela aqui, que é a folha velha que tá morrendo mesmo. Mas olha aqui, ó. Isso aqui é uma Bruno Bruno. E vem mais flor aí. Tem mais flor aí. Tem uns oncídios diferentes, tem outras plantinhas. Ah, deixa eu ver se aquela micro ainda tá aberta. Pera aí, eu não sei nem o nome dela. Eu acho que tá. Mas vai tremer muito. Eu não sei o nome dessa planta, tá? Olha isso aqui, ó. Olha que lindeza. Olha o tamanho da planta. Olha que lindeza essa orquídea. Que nota vocês dão para isso, gente? E se alguém souber o nome, por favor, me manda. Eu não tenho o nome dela, não. Comprei numa exposição de orquídeas, o cara não tinha o nome. E eu comprei. E ela é meio cerulha, tá? Ela é cerulha. Ela é meio azuladinha. Deixa eu ver se eu consigo pegar um foco aqui. Aqui. Pequenininha. Pequenininha. Eu tenho plantas que a flor é desse tamanhozinho assim, ó. Pequenininha, muito menor que essa. Pena que não deu muito foco. Ó, eu tô repetindo. Todas são do meu cultivo. Porque às vezes, o que acontece? Vai fazer um negócio, vai lá, compra aquele monte de orquídea, bota tudo aqui. Ah, é meu cultivo! Isso aqui é meu cultivo mesmo. Isso aqui são as minhas plantas. Eu vejo sempre vigilância com as minhas orquídeas. Tem que ter, tá? Porque é o seguinte, por exemplo, essa folha amarela, eu vou dar uma olhada. Eu já vi que tem um bulbo ficando meio preto, vou cortar. Então precisa sempre de uma manutenção, ok? Isso é importante. Ah, que linda, nunca vi assim. Não, professor, interessante. Tá fechado, vamos juntos aprender. É isso mesmo, pode contar comigo, me enche de pergunta. Vocês viram que eu tenho um filho especial, né? O Pedro teve um problema, um erro médico no parto. Nasceu morto e foi ressuscitado. Então teve lesão cerebral grave. Mas olha, a gente brinca o dia inteiro. E essa questão das orquídeas, como ele está internado em casa desde setembro de 2017, quando eu comecei a colocá-lo aqui nisso, algumas pessoas, assim, as pessoas, não bota ele não. Eu falei, mas peraí, mas por que não? Não, porque o pessoal e tal. Aí eu e a Valéria estavam muito reticentes também em colocar. Alguns falaram, não, coloca. Eu falei, mas peraí. E para ele? O que ele vai achar? Aí eu fiz um primeiro vídeo sem postar. Um moleque. Aí eu fiz 2 vídeos e falei que tinha postado, não sei o que. Ele adorou. Vida que segue, eu tô botando ele nos vídeos. Tem dia que não dá. Tem dia que ele tá com muita dor, tem crises convulsivas, tal. Esquece. Mas ele se diverte. E quando eu chamo ele de terrível, você é um não sei o que, um pilantra, ele morre de rir, porque eu dou protagonismo a ele em coisa que não tem protagonismo em nada. Tem traco que não fala, mesmo sem traco ele não consegue falar. Então a gente interpreta tudo pelo olho. Então ele é um barato e a gente se diverte. Eu fiz um vídeo hoje, eu postei hoje, com ele o seguinte, né? Olha, eu perguntei a um universitário aqui, ele que me disse que eu tenho que responder. Ele acha uma graça, eu empodero ele. E ele vai no maior
barato. E a gente toca a vida. Entendeu? Tá fechado. É isso aí. Denfal, depois que compramos ela com flores, as folhas caíram. É fácil fazer florir aqui na região? Olha, veja bem, aqui eu tive um pouquinho de dificuldade com os meus Denfals em vaso, mantém vaso. Eu coloquei tudo em troquinho de café. Estão indo bem, tá? Eu tô gostando. Porque eu tive que ajustar ao padrão da minha irrigação. Ele que teve que se adaptar. Eu não podia me adaptar ao Denfal, porque ele entrou por último, uma das últimas, né? Então o que eu fiz? Na hora que eu coloquei num tronquinho de café, ele está enraizando e está ficando bonito. Os primeiros iam definhando. E também essa coisa de R$10 cada um. Eu comprei mais para botar em muros, essas coisas acabaram ficando aqui dentro do orquidário. Mas eu estou montando essas coisas, eu estou fazendo em tronquinho, está ficando bonitinho, tá? Às vezes, o que eu faço? Pego um tronco grande, eu coloco de repente um branquinho, um albo, aí boto um bem escuro. Eu estou fazendo umas composições para que na hora que ele floresça, ele ficar bonito, tá? Arranjos. Invenção de moda, tá? Vamos ver aqui, João Vitor. Ele já fez todas as dicas que você deu nas orquídeas dele. Que legal, que bacana, isso aí. E agora esperar o resultado. E vamos ajustando. A gente conversou essa semana, então eu já dei um monte de dica, ele já disse que já está fazendo, não é isso? Deixa eu ver aqui, eu tenho uns sonhos que as minhas fiquem lindas assim. Olha, é uma questão de aprimoramento, é um círculo virtuoso. Tá certo? E as coisas, elas vão se adaptando, às vezes passam uns perrengues, faz parte. Tá? E nós vamos juntos, nós vamos conseguir, Edna. Pode deixar quieto aí. É questão de tempo, tá? Que perfeição, tal. Bem diferente, né? Essa trilabelo. Ei, Lília, bem-vinda, Lília. Agora que eu vi que você entrou, Lília. Lília é lá do Empório das Orquídeas 262, tá? É o Cachepores ES. Gente fina, tá? Inclusive amanhã tem que fazer pagamento, né? Comprei planta lá, comprei com o Edu lá. Silvia, a minha Cattleya metistoglossa dá brotos, folhas e depois queima uma das folhas duplas. O que pode ser? Queima uma das folhas duplas? Ou ela queima a espata? Porque a Cattleya metistoglossa, ela vem, forma o broto, folha, lança a espata seca, depois da espata seca que vem a floração. Olha aqui, ó. Aqui que essa floração inclusive já foi, olha aqui, ó, espata seca. E aqui também, ó. Ó, espata seca também. Tá vendo? A espata, ela floresce com espata seca. Agora, se for só a folha e queima uma folha, é curioso, a gente precisa tentar aprofundar isso para entender o que é, tá? Hein, Silvia? A gente precisa entender o que é. Porque, veja bem, ela é bifolhada. Veio aqui, uma folha queima e a outra não? Uma folha queima e a outra não? Eu nunca vi isso. Agora, será que não é espata seca que você está achando que é uma folha que queimou? Porque ela seca depois que vem a floração. Coloque que é lindo. Deixa eu ver aqui. Adorei o vídeo com seu filho. É todo dia, quando ele tá legal, eu faço com ele. Bom dia, já chego para ele assim, ele tá lá na cama, às vezes eu tiro o celular. Bom dia pessoal. Já sorri de orelha a orelha. Vamos embora, vamos pro bolo. Mas se ele ficou quietinho, aí eu vou lá, brinco com ele. Então eu faço com ele tal da judiação fatal. Inclusive eu fiz hoje com meu pai, a médica se assustou que eu falei que ia fazer a judiação fatal. Falei, como? Ele às vezes está muito assim, tá agoniado, tá na hora de dormir assim, tá meio inquieto. Eu vou lá nele, faço assim, ó. Começo a fazer carinho na cabeça, na orelha. Aí vem aqui no rosto dele. Aí o olho começa a ficar pesado, ele vai ficando com o olho fechado. Aí ele começa a querer rir, aí fazendo força para levantar os olhos, abrir os olhos, não consegue. Eu fiz isso hoje com meu pai. Aí lá na UTI a médica passou, e como é que ele tá? Eu falei, tô fazendo judiação fatal com ele. Ela, como? Vem cá, doutora, eu fazendo carinho na cabeça dele para ele dormir.
Ai, ai. Eu acho que vocês dois o máximo. Ah, eu, Pedro barato. Pedro barato. Gente, ele tirando sarro da cara dos outros. Ele tira cada sarro da cara das meninas. Deixa as meninas doidas. Ele é muito sem vergonha. Eu amo vocês tudo. Muito lindo. Seu carinho. Ele é terrível. Ele tá com cólica renal, crise renal, tomando codeína, que é um remédio pesadíssimo, morrendo de dor e rindo. E rindo, uma boa. Às vezes ele fica ali, tem as crises convulsivas dele, ele volta, a gente sacaneia, ele sai rindo. Ele leva a coisa também, é um herói. Em 2017, ele ficou 3 meses na UTI, teve 3 paradas totais, foi ressuscitado. E desde setembro de 2017 só sai de casa de ambulância. Tudo bem que a casa foi pensada para ele. Ele vem aqui no orquidário, não tem um degrau na casa. A casa é enorme, tem 380 metros quadrados, mais o orquidário, mais área de piscina, mais tal. Não tem um degrau, ele vai em todos os lugares da casa, mas já vai fazer agora 5 anos que ele não sai de casa para passear. Ele ia nos orquidários comigo, ele ia para shopping, ele ia para tudo quanto é lugar. A nossa vida é em função dele. Entendeu? Bom, deixa eu ver, acho que é isso mesmo. Espata seca, deve ser kkk aqui e eu aqui preocupada. Então espera que eu ainda tenho algumas amentistoglosas que não floresceram ainda, tá? A cerulha não floresceu, então elas vão vir. Gente, se não tem uma pergunta, eu vou encerrar. Já estamos com 1h45 já de live, 45 minutos quase de bate-papo. Eu vou deixar a live gravada, tá certo? Volto a falar que tem caixinha de perguntas disponível para vocês lá. Vão lá fazer as perguntas sobre qualquer assunto. E veja bem, às vezes vocês fazem umas perguntas que vocês já sabem a resposta, mas ajudam outras pessoas. Então não se acanhem em colocar não, tá? Vão lá e coloquem. E mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Saio gratificado de ter conseguido passar isso aqui. Não acabou aqui. Tem dúvida sobre substrato? Voltem a falar. Querem que eu fale um outro assunto? A gente prepara e fala. Estou aqui à disposição de vocês. Meu objetivo é realmente ajudar vocês a ter essa floração aqui. Tá certo? Uma ótima noite para vocês e tudo de bom.